Olá amigos do canal Vanguarda Espírita. Continuando em noções elementares de Espiritismo, no livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec, editado em 1859, nós vamos falar sobre o charlatanismo. Certas manifestações espíritas facilmente se prestam à imitação, porém, apesar de as terem explorado, os charlatões do mesmo modo o fazem com tantos outros fenômenos. É absurdo crer-se que elas não existam e sejam sempre produto do charlatanismo. Quem estudou e conhece as condições normais em que elas se dão, distingue facilmente a imitação da realidade. Além disso, aquela nunca pode ser completa e só ilude o ignorante, incapaz de distinguir as diferenciações características do fenômeno verdadeiro. Novamente, neste texto, Allan Kardec coloca a necessidade do estudo para se identificar dentro da doutrina espírita ou fora da doutrina espírita aqueles que querem aproveitar-se do nome Espiritismo para terem as suas condições não honestas em destaque. As manifestações que se imitam com mais facilidade são a dos efeitos físicos, a dos efeitos inteligentes, como movimentos, escrita direta, respostas banais, etc. Não se dá o mesmo, porém, com as comunicações inteligentes de, sabemos, espíritos que já têm a sua moralidade e que são bons espíritos que vêm dar um recado dentro daquilo que é necessário no aprendizado na doutrina. Os que conhecem o Espiritismo são geralmente induzidos a suspeitar da boa-fé dos médiuns. Só estudo e a experiência lhes poderão fornecer os meios de se certificarem da realidade dos fatos. Fora disso, a melhor garantia que podem ter está no desinteresse absoluto e na probidade do médium. Há pessoas que, por sua posição e caráter, estão acima de qualquer suspeita. Nós entendemos, nessa observação de Kardec, que devemos, quando tivermos dúvida sobre a doutrina, tivermos dúvida sobre a mediunidade, de um modo geral, se quisermos saber se este ou aquele médium age dentro das características mediúnicas que o estudo da mediunidade do Livro dos Médiuns coloca, então também precisamos observar se este médium tem, dentro da sua conduta diária, uma condição de não suspeição, que ele seja então um médium, aos olhos dos outros, um médium sério, um médium correto dentro das casas espíritas. Se a tentação do lucro pode excitar a fraude, o bom senso diz que o charlatanismo não se mostra onde nada tem a ganhar, e é uma realidade. Sabemos que onde existem as falsificações, as edições falsas da doutrina, existe também aquele intuito de ganhar com o espiritismo não de uma maneira correta. Entre os adeptos do espiritismo encontram-se entusiastas e exaltados, como em todas as coisas. São, em geral, os piores propagadores, porque a facilidade com que, sem exame, aceitam tudo, desperta desconfiança. No Espiritismo, como em tudo na nossa vida, existem os exaltados, os que acreditam sem pesquisar. Allan Kardec era um estudioso de raiz. Ele era um estudioso, um pesquisador. Ele não se conformava ou não se convencia com algo que ele não tivesse a absoluta certeza de que aquilo fosse o correto.
E nós devemos trazer para dentro da doutrina espírita e para a nossa vida também essa observação de primeiro pesquisarmos, de termos a certeza de que o que estão dizendo para nós dentro da doutrina é o correto. Se aquela pessoa que está emitindo uma opinião, ela é uma opinião baseada no seu conhecimento pessoal ou se ela estudou para emitir aquela opinião. O espírito esclarecido repele este entusiasmo cego, observa com frieza e calma, e assim evita ser vítima de ilusões e mistificações. À parte, toda a questão de boa-fé, o observador deve, antes de tudo, atender à gravidade do caráter daqueles a quem se dirige. Então, vamos entender que essa observação de Kardec, ela coloca muito bem a necessidade de nós pesquisarmos dentro desta doutrina ou de qualquer outra religião. Porque a mediunidade, ela não é uma propriedade do espiritismo. O espiritismo não inventou a mediunidade. A mediunidade existe em todas as épocas da história da humanidade. O espiritismo revelou esta mediunidade de uma maneira em que podemos entender com mais clareza, mas todas as religiões têm os seus médiuns. Nós sabemos que esses médiuns, espalhados pelo mundo. Cabe a nós pesquisarmos, entendermos e acreditarmos se, dentro da nossa pesquisa, aquele médium é um médium sério, se o que ele está dizendo realmente está dentro dos conceitos da doutrina espírita. Se você desconfiar, alguma coisa pode estar incorreta na atitude, no caráter do médium que está transmitindo as informações para que você então não se iluda, ou para que você se iluda. A fé, ela é muito importante, mas a fé, ela deve ser raciocinada. É uma fé que deve vir sempre acompanhada da pesquisa, do raciocínio, do entendimento. A nossa elevação espiritual, ela passa diretamente pela fé. Nós precisamos acreditar em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que queremos, em tudo aquilo que vamos realizar. Este é o nosso objetivo na nossa existência. Sermos não enganados também por situações que ofusquem a nossa fé. Amigos da Vanguarda Espírita, compartilhem o nosso canal, inscrevam-se, toquem no sininho para receberem as novidades que nós vamos colocando para vocês. Muito obrigado a todos.